Estamos consigo em todo lado. 10h21, muito bom dia, bom fim de semana. Vamos então a mais uma edição do Visto Fora, todas as semanas à sexta-feira. Falamos dos temas da semana com o Olivier Bonamici. Bom dia, Olivier. Bom dia. Bom, e com a Begonha Nhigas, que hoje participa à distância. Bom dia, Begonha. Muito bom dia a todos. E bom dia também ao nosso Miguel Coelho, que, como é habitual, conduz esta emissão. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Recordo que é um programa que a Renascença faz aqui todas as semanas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E há uma semana, precisamente, estávamos aqui a comentar o início da invasão russa da Ucrânia. Muitos acreditaram que seria uma guerra relâmpago, afinal, temos uma ofensiva que já parece ser interminável. Alguma vez imaginaste, Olivier, que uma semana depois a situação tivesse atingido as proporções que atingiu? Não, não estava nada à espera. Eu acho que a partir do momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu não estava à espera de uma violência. Claro, uma guerra é sempre violenta, mas nesta dimensão, desta amplitude, eu acho que não fui o único a ter ficado surpreendido. E o que é que te impressionou mais até agora? Eu diria vários pontos: a loucura de Vladimir Putin, eu diria a resistência do povo ucraniano, e vamos falar disto, não é? Depois, ponto por ponto, imagino, mas e finalmente eu diria a reação da Europa, de uma forma geral, do Ocidente, mas da Europa em particular, da União Europeia. Vladimir Putin, esta loucura toda, acordou a NATO, mas voltou a acordar, diria, a União Europeia, que não estava morta, já vimos durante a pandemia, mas eu acho que a União Europeia está a ter, na minha opinião, uma boa resposta neste momento. Sim, e tu, Begonha, estás também surpreendida com a resistência, nomeadamente, que o povo ucraniano tem oferecido? Sin dúvida. Para mí há tamén tres pontos importantes. Por un lado, en toda esta última semana, nos acordamos. Acho que o titular é que o Occidente acordou e se lembrou realmente do sentido importante da solidariedade. E depois Europa, é máis Europa do que nunca. A nosa Europa, este programa ten unha grande parte de Europa, non é? E nós somos europeus, e então eu sinto-me máis orgullosa do que nunca de ser europea e de ver como tantas veces que temos falado neste programa da lentitude, non é? Das respostas de Europa, neste caso estamos unidos, estamos do mesmo lado, tamén con a NATO, e depois há outro titular tamén, que é a fortaleza enorme do povo ucraniano e tamén do seu líder. Teñen un líder que é incrível, acho que a grande personaxe deste tempo, não é? O presidente da Ucrânia, Zelensky. Merece ter um final feliz, não é? Vamos ver como é que isto vai decorrer. Mas temos tido, de facto, cenas de enorme violência, de destruição generalizada, a tragédia humanitária. De todas estas imagens, quais foram aquelas, Begonha, que te ficaram mais na retina? Pois ficaron varias fotografías. Os fotoxornalistas máis do que nunca están de actualidade, non é? Que importante é no noso xornalismo a figura do fotoxornalista, que tamén é xornalista de imaxe, non é? Igual que o cámara de televisao é fundamental, os cámaras de televisao, os reportes de imaxens que se dice en Portugal, e os fotoxornalistas son os nosos ollos, os que transmiten esas imaxes impactantes. Hoxe na imprensa española aparecen varias imaxens, por exemplo, no xornal ABC, que eu peço aos nosos ouvintes para ver, con unha xanela dun convoio, acho que esta imaxe aparece en varios xornais de todo o mundo, e dúas crianzas a se despedir do seu pai. Parece un mamá do pai que probablemente, non é? Nos imaginamos esta historia que está por trás, non é? Que vai combatir. Os homens não estão autorizados a sair da Ucrânia desde que estejam em idade de combate. E depois há outra imaxe de Charkov, non sei se estou a pronunciar ben, non é? As imaxes de destruxao de ontem, que aparece tamén en varios xornais internacionais, diferentes xornais de todo o mundo, a ver totalmente destruída esa cidade, non é? Iso, non sei os nosos ouvintes, a mí me está a facer arrepiar, mas arrepiar de tristeza e ao mesmo tempo de impotencia, non é? Ante o que está a acontecer. Sim, essas imagens de Kharkiv, como designamos habitualmente em português, essa que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Exatamente. Mas, por outro lado, Olivier, este acolhimento que os refugiados estão a ter, e mais de 1 milhão de pessoas já deixaram as fronteiras da Ucrânia, mais de metade em direção à Polónia, este acolhimento que os refugiados estão a ter também é uma das imagens mais positivas e das lições de humanidade
que a Europa está a dar nesta altura? É uma das, eu diria, dos pontos positivos, eu diria que é esta forma como o Ocidente, e não só, olha para as pessoas em dificuldade, os ucranianos em particular. E eu acho que a questão das imagens são importantes cada vez mais nos conflitos. A Begonha falava de algumas imagens fortes, mas eu acho que esta batalha da comunicação está a ser ganha por Kiev, na minha opinião. No outro dia, o meu filho, que não é analista de vida política, mas não deixa de ser interessante, porque ele segue como qualquer cidadão o que está a acontecer, disse uma coisa que de facto fez-me pensar. Ele disse-me: esta guerra nunca foi tão acompanhada nas redes sociais. E o que é que isto muda? Bem, muda claramente porque nós, já houve vários conflitos, até recentemente na Síria, várias guerras no Iraque, mas nunca tivemos tantas imagens, tantos posts. O que está a fazer Zelensky, por exemplo, o facto de se filmar, faz com que ele esteja hoje em dia conhecido a nível mundial. Quem conhecia Zelensky antes do conflito? E é evidente que ele, ao se filmar assim, o que é que vai fazer? Vai fazer com que nós depois estamos a nos sentir mais próximo dele e do povo ucraniano. E por cada imagem que nós recebemos, a coragem incrível destas pessoas anónimas, artistas, DJ, sei lá, professores que pegam nas armas para lutar para a liberdade, não é evidente que estas imagens ficam muito fortes e é evidente que depois há mais também aceitação por parte do Ocidente para acolher os refugiados. Sim, e mais do que ninguém, a própria Rússia tem noção dessa guerra da comunicação. Já esta manhã demos notícia de que o Parlamento russo aprovou uma nova lei para condenar com 15 anos de cadeia quem divulgue o que os russos chamam de notícias falsas sobre as Forças Armadas. E claro que dentro deste conceito entrarão muitos desses vídeos e posts das redes sociais que estão a ser emitidos a partir da Ucrânia. Apesar de tudo, Begonha, temos tido também a frente política. Os países da NATO, aliás, estão reunidos esta manhã em Bruxelas, sim, juntamente com países da União Europeia. Aguardas ainda, nesta perspectiva diplomática, a possibilidade de algum avanço, de alguma solução para esta crise? Como saben, perfectamente coñéceme moito ben há moitos anos, eu sou unha persoa que tento ser sempre positiva, non é? Sempre falo de esperanza, repito moitas veces a palabra esperanza, mas eu esta semana estou moito máis preocupada, continuo a ter esperanza, porque saben por que teño esperanza? Porque eu confío nos nosos líderes, desconfío plenamente e o noso receio de todas as persoas, estamos todos do mesmo lado nesta parte de Occidente, non é? O que máis nos faz recear é a personalidade do Putin, non é? Esa personalidade que, en fin, todo o mal que pode ter un ser humano. Mas neste caso, da nosa parte, da parte de Europa que me preguntabas, non é? A reunión de hoxe e tal, realmente eu estou a ver unha persoa como a Ursula von der Leyen, estou a ver tamén a varias personalidades dentro de Europa como Macron que realmente están a afianzar a súa lideranza e estou a ver que a parte diplomática da Unión Europea pode dar resultado, mas eu tamén poño aquí unha pergunta sobre a mesa e é a seguinte: nestas, por exemplo, negociações diplomáticas que están a acontecer, non é? Desde há uns días entre a Rusia e a Ucrania, a mí unha coisa que me faz arrepiar tamén negativamente é o caso, por exemplo, de estar a negociar e que continúen os bombardeamentos, continúen as lutas. Normalmente nas negociações, estou a falar da Palestina, por exemplo, Israel, moitas veces cando se está a negociar há cessar-fogo, non é? Neste caso há non. cessar-fogo. Neste caso non há cessar-fogo. Então, iso o que nos indican, porque ou estamos, por exemplo, ou estamos a ouvir da parte dos nosos políticos europeus, é que realmente non há niñuma vontade de chegar a algún acordo da parte do outro lado, da Rusia, non é? Mas a diplomacia tende a actuar máis do que nunca, porque este corredor, que é o único que se conseguiu até agora con estas negociações, corredor para poder fuxiren tamén e saíren da Ucrania, non é? As mulleres, as crianças, fora de todas estas partes. Vamos ver como e quando é que esses corredores humanitários poderão ser implementados. Mas é o único acordo que se logrou até agora, non é? E depois há unha cousa da que Olivier pode falar moito ben, porque é o seu país,
é realmente a conversação que tiveram o Putin e o Macron. Sim, precisamente. Eu queria ouvir o Olivier sobre isso. O Macron, que aliás disse que o pior está ainda para vir. Foi a frase que usou depois de ter falado com Vladimir Putin. O que é que isto quererá dizer, Olivier? Essa é a grande questão, porque às vezes estamos a pensar, mas isto não é o pior, mas não, o pior está para vir. Ou seja, ele falou com o Putin e disse claramente que... Pior só podemos imaginar o esmagamento total, não é? Sim, exatamente. E o que é que ele disse, Macron, depois de ter conversado novamente com Vladimir Putin, é que Putin está claro nos seus objetivos. Pelo menos não podemos, há um ponto sobre o qual inferir está, não podemos criticar Putin, é que ele é sincero na sua loucura. Portanto, é isso, ele diz não, mas eu quero ocupar a Ucrânia toda, a Ucrânia e a Rússia fazem parte apenas de um povo. A grande questão aqui do Macron, para mim, eu diria de uma forma geral de todos os líderes europeus, é sobretudo não entrarem na escalada, claro, militar, mas também a escalada das palavras. E Macron, por exemplo, impressionou os franceses após um erro do ministro da Economia, que tinha dito que o povo russo também tem que pagar, de uma certa forma. Depois ele fez marcha atrás, o ministro francês, e Macron, ele foi claro, não é uma guerra contra a Rússia e não é uma guerra contra o povo russo. Isto, eu acho que é fundamental não entrar, ficar as coisas bem claras que não é nada, o povo russo não é nada responsável da política de alguns homens que dirigem o país. É importante porque também temos russas aos nossos lados a viver em Portugal e temos que ter muito cuidado com isto, não entrar nessa escalada, porque os russos entram quando Lavrov diz que há uma ameaça nuclear, mas espera aí, mas quem é que falou primeiro da dissuasão nuclear? Não foi o Ocidente, não? Sim, quem é que colocou primeiro as forças especiais nucleares em alerta? Foi a Rússia, e foi também a Rússia que enviou 4 caças já esta semana a invadir o espaço aéreo da Suécia, o que também é uma mensagem que envia naturalmente ao Ocidente. Mas ainda referindo-me aqui ao que dizia o Olivier e às declarações de Macron, ontem tivemos Marcelo Rebelo de Sousa a pedir contenção nas posições públicas dos líderes europeus e mundiais, embora sem se referir diretamente a Macron, ficou subentendido que poderia estar a referir-se ao que tinha dito o presidente francês. Este tipo de declarações, o pior está ainda para vir, etc., pode ser contraproducente, Begonha? Non sabemos o que está por trás das declarações e das conversas diplomáticas. Nós xa como analistas há varios anos da actualidade europeia e xa coñecemos a bastantes políticos, sabemos que normalmente unha personalidade como a do Macron, alguén cando está a lanzar estas declarações é que ten moito claro o que está a dizer. E eu aliño tamén, por iso, este discurso do Macron, por iso eu acho que no caso do Macron sí que ten consistencia o que le dis. Non actuou con ingenuidade, ni se lanzou a piscina, non é así, alegremente. Porque temos, paralelamente a estas declarações, temos as de Josep Borrell, non é? Que como ben saben é o alto representante da Unión Europea para os negocios estranxeiros e política de seguranza, non é? É o que está a liderar, para que os nosos ouvintes saiban, todas as conversas diplomáticas, non é, con a Rusia da parte da Unión Europea, e realmente o discurso do Borrell está moito aliñado, está do mesmo lado que o discurso do Macron, non é? O Borrell, por exemplo, presionou muitísimo ao goberno español do Pedro Sánchez, que foi o último país da Unión Europea en dizer que ia enviar armas, foi ontem, só ontem, cando anunciou armas para combatir a resistencia, para combatir o povo ucraniano a invasão rusa. E o Borrell, o discurso dele é moito parecido. É dizer, está a advertir que este é un ataque contra o Occidente. O diz claramente, o podemos encontrar nas redes sociais. E é contra o Occidente, é contra nós. E temos de axudar o povo ucraniano. Por tanto, eu penso que neste momento os nosos líderes deben ser líderes. E então, ante unha invasão como esta, debemos actuar tamén com força nas nossas palavras e ter fortaleza, não é? Sim, a questão é até onde é que podemos de facto responder, porque e já esta madrugada tivemos mais este incidente com o incêndio na central nuclear de Zaporížia. Isto faz-nos recordar que a ameaça nuclear é bem real, ou seja, Olivier, pelo menos nesta perspectiva da ameaça atómica, temos aqui uma linha vermelha que o Ocidente não pode cruzar. Sim, eu diria que não é uma guerra nuclear, mas, por enquanto, espero que continue assim, mas que a dissuasão nuclear está no coração desta guerra. Eu acho que é a primeira vez,
desde a Segunda Guerra Mundial, que ouvimos tantas vezes a palavra nuclear. Onde reparar, portanto, Putin, portanto, dissuasão nuclear. Depois, mesmo quando se fala do SWIFT, o que é que disse o Ocidente? Uma bomba atômica financeira. Mais uma vez, a palavra atômica. E se de facto a Rússia atacou a Ucrânia, é porque a Rússia é uma potência nuclear e a Ucrânia não o é. E além disso, a Ucrânia sabemos que não está protegida diretamente por uma potência nuclear. E então estamos a ver de facto que esta palavra ela aparece quase todos os dias dentro deste conflito e é evidente que isto também torna este conflito um pouco diferente dos outros e que também coloca muito mais medo junto da opinião pública mundial. E possivelmente, Begonha, será até mais assustador agora, porque durante a Guerra Fria a população ocidental teve sempre muito bem presente a ameaça nuclear. E inclusive havia uma espécie de preparação psicológica para um possível conflito atómico. Neste caso fomos inteiramente surpreendidos pela possível escalada para já, e esperemos que se mantenha no plano teórico, mas de facto não tínhamos no nosso discurso lógico a presença do nuclear. Non tiñamos, mas tiñamos. Tiñamos varios militares, varios analistas que coñecen os temas da guerra, por exemplo, un colega meu da cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, que é un grande perito e especialista nestas materias de defensa há moito tempo, que ten alertado precisamente do perigo ruso, non é? Do perigo do nuclear. Entón, durante moitos anos é verdade que ficaba moito ben na fotografía, e lembrense a cuantidade de protestos que tivemos da parte de Portugal e de España precisamente pela central nuclear de Almaraz, non é? Todos temos feito noticias sobre iso, a Renascença tamén, non é? O fexo da... É dizer, esa polémica entre central nuclear, sí, central nuclear non é? E onde mesmo fomos sorprendidos, é verdade, con este ataque que por sorte non desencadenou unha auténtica tragedia na central, non sei se vou pronunciar ben, de Zaporizhia, non é? Muito bem. E non sei. Mas é que agora, por exemplo, o incrível é que estou a ver noticias de última hora que me chegan que a Rusia está a atacar aos rebeldes ucranianos, precisamente de ser eles responsáveis pelo ataque, responsáveis. Por iso, máis do que nunca, debemos ser super rigurosos, e este tipo de informações que está a transmitir a Rusia están totalmente controladas, condicionadas e son falsas, non é? E mas da parte deles, o povo ruso, que eu acho que é moito interesante e algo do que debemos falar cá, está a receber unha información que non se corresponde con a realidade, porque primeiro se fechou internacionalmente, non é, as contas de Twitter, de YouTube e de Facebook da parte do Kremlin, non é, internacionalmente, mas tamén se suspenderan internacionalmente as emissões dos principais canais rusos, non é, na Europa, e ao mesmo tempo da parte da Rússia se está a controlar todo o que vem de Ocidente em termos de telecomunicações. Apesar disso, continuamos a assistir a manifestações diárias. Claro que será uma parte ínfima da população que tem coragem de desafiar as autoridades russas. E têm um nível cultural importante, e têm maneiras de se enterar das coisas, mas a poboação básica, digamos, das cidades de unha certa idade con pouca preparação cultural, realmente eu acho que a informação na Rússia que están a receber non se corresponde con a realidade. Pensan que os rusos están en Ucrania por unha missão pouco menos que salvar a Ucrania, non é? E porque são as mensagens que está a passar o Putin. E em Portugal, Olivia, temos tido sucessivas iniciativas de protesto contra a guerra, de apelos à paz. Hoje vamos ter, logo ao final da tarde, um cordão humano aqui em Lisboa, também várias vigílias. Como é que tens visto a mobilização da sociedade portuguesa para fazer face a esta guerra na Ucrânia? Eu diria que isto é tudo exceto uma surpresa. Sabemos muito bem que os portugueses, Portugal é um povo os portugueses são solidários, não é? Vimos no passado com Timor-Leste e não só. Portanto, para mim não é nada uma surpresa esta reação. Eu queria acrescentar aqui um ponto que isto sim que eu diria um pouco diferente, que é evidente que toda a gente anda a ser solidário com os ucranianos e sabemos que temos, não sei se é o vosso caso, mas temos alguns colegas até de trabalho que são ucranianos, mas a minha palavra também hoje eu queria falar do povo russo que vive em Portugal, que é
a ter imenso cuidado, mesmo com as crianças, não é? Que não tem nada a ver com Putin. E algumas crianças que estão a ser alvos de bullying na escola, aliás, desculpa, só por serem russos. Aliás, houve um restaurante em Portugal com um cartaz que dizia russos fora de serviço. Ou seja, davam a entender que nem queriam servir os russos. Isto é escandaloso. Isto é escandaloso. E também não podemos esquecer disto. Neste tempo, nós precisamos de cada vez mais humanidade. E um povo, pessoas que vivem cá, crianças, não podem ser culpabilizados, não podem ser maltratados por causa do homem. E nesse plano, como é que vês também aquilo que tem sido o boicote aos atletas russos? Concordas? Ou a manutenção dos atletas russos poderia ser também uma forma de escape para manter aqui alguma via em aberto com Moscovo? Mas é muito complicado porque eu diria também que é para a proteção deles. Quando lá os Jogos Paralímpicos, os russos e bielorrussos foram excluídos, esta questão da proteção é importante, porque neste momento ser russo também não é fácil no trabalho, mesmo no desporto. Por exemplo, vamos ter em breve o torneio de ténis do Roland Garros, com Medvedev, que é o número 1 mundial, o russo. Como é que ele vai ser acolhido? Porque isto é um problema neste momento. Portanto, esta exclusão não me choca. Eu acho que não é um travão, infelizmente, não é um travão para Putin parar de fazer a guerra. Begonha. A mí non me choca, mas está-me a lembrar tamén a altura da Unión Soviética, estou-me a lembrar das grandes, sobre todo mulleres, das grandes ginastas, non é, de gimnasia rítmica, do fin realmente da Unión Soviética, non é? Antes da queda do muro de Berlín e da queda da Unión Soviética como tal, non é? Como se tentaba controlar os atletas. Os atletas parecía que era o símbolo do réxime. É verdade que o desporto para a Rusia é fundamental, sempre foi, son moito bons en determinadas disciplinas. Entón, isto é unha maneira, eu penso, que é unha maneira tamén de facer un bocadiño de dano ao réxime, aínda que ao Putin non lle posa afectar, ou nos parece que non, é unha maneira tamén de simbolizar tamén o descontentamento e depois, claro, a prohibición de participación das equipas rusas en determinadas competições. Mas tamén, do outro lado, debemos lembrar que temos esta semana declarações moito interesantes, por exemplo, do antigo campeão mundial de ajedrez, non é? A dizer contra Putin e varios desportistas rusos a ser moito coraxosos e a criticar duramente o réxime do Putin. Entón, estamos a ver unha fractura moito importante tamén no mundo do deporte ou do desporto dentro do que os propios desportistas rusos, non é? E entón, a ver o que é isto tamén dá a onde é que podemos chegar. Sim, e é impressionante ver também como antigos atletas, inclusive, tiveram de se alistar, não é, para participar nesta guerra na Ucrânia. Sim, ou também o exemplo de Sergei Bubka, o campeoníssimo saltador com vara ucraniano, que está justamente a coordenar a ajuda humanitária internacional. É de facto impressionante ver como figuras que estamos habituados a ver num plano bem diferente deste das ofensivas militares, também apanhados por esta guerra direta ou indiretamente. E no capítulo do boicote económico, parece-te que está a produzir algum tipo de resultados, Olivier, e até que ponto é que também é surpreendente a adesão tão massiva por parte de multinacionais que mesmo não estando abrangidas pelas sanções determinadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, ainda assim tomam a iniciativa de interromper os negócios com a Rússia. Eu diria que é a nossa única arma. É preciso não esquecer também que a União Europeia, claro que uma França ou mesmo uma Alemanha, não é um país só, não é forte, não tem um grande peso a nível económico, mas a União Europeia, lá está, tem um peso gigante a nível económico. E é uma arma inacreditável que há neste momento contra o regime de Vladimir Putin. Agora é evidente que vamos ter que esperar mais tempo, não é agora. Claro que nós também vamos pagar a fatura, sabemos que a União Europeia, nós vamos pagar a fatura da guerra, mas temos que passar por isso, porque senão, se nós não aplicamos sanções, o que é que sobra? Uma vez que nós não podemos neste momento responder militarmente para não haver esta escalada brutal, terceira guerra mundial, o que é que sobra? Sobra a sanção económica.
Sim, Begonha, como é que vês as consequências? Isso está ou não a ter eficácia nestes primeiros dias, as sanções económicas? Están. Temos o caso, por exemplo, das sanções, as últimas que se teñen coñecido a 8 grandes oligarcas rusos que residen nos Estados Unidos, da parte do goberno dos Estados Unidos, e temos, por exemplo, o caso do Abramovich. Abramovich, que precisamente é cidadão tamén, lembrese. Portugués, non é? Tan polémica a súa cidade. Pois Abramovich ten sido moito crítico e é un dos grandes, esteve sempre moito ben relacionado co Putin. E por qué? Porque a ele lle interesa neste momento manter os seus negocios fora da Rusia. Mas o Abramovich é verdade que reside fora, reside no Reino Unido, mas ele xa ten sido moito crítico e dice... Falábamos dos deportistas, no caso dos oligarcas aínda máis, entón vaise producir e estáse a producir xa esa fragmentación, porque claro, económicamente este tipo de sanções, a sanção esta do código SWIFT internacional de presionar a estes oligarcas para non poder receber o diñeiro, non é? Se cortar ese diñeiro que teñen internacionalmente, isto faz moito dano tamén ao regime. Por iso sí que acho que se debe continuar. Convém não esquecer que são os oligarcas que de facto têm alimentado ao longo dos anos o regime de Vladimir Putin. Deixem-me só lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Faltam 13 minutos para as 11 horas. Vamos em frente. Está na altura do momento dedicado à língua portuguesa, em que testamos os conhecimentos dos nossos comentadores. Vamos a isso. Índice de Tugalidade. Ora, cá está. Temos aqui todas as semanas um desafio de português à Olivier e à Begonha. E hoje queremos saber se já vos mandaram ir chatear o Camões. Chatear o Camões? Vai chatear o Camões? Eu tenho ouvido. Sim, eu tenho ouvido isto. Vai dar uma volta? A Begonha? Sim. Vai dar uma volta? A Begonha, pelo visto, já tem sido alvo. Está certo? Já te mandaram chatear o Camões? Sí, ir chatear a Camões vete com esta história a outra parte, não é? Deixa-me em paz, no fundo. Vai dar uma volta. Sim, exatamente. Ganhei o frigorífico. Olivier, ganhei eu outra vez. O meu avô é que tinha uma expressão semelhante, também muito semelhante a esta, que era: sabes andar de bicicleta? Sei, então vai dar uma volta. Mas porquê chatear o Camões agora? Pois não faço a mínima. O Camões, como já morreu há muito, não se chateia. Pois, exatamente. Claro. E o Camões intelectual. Índice de Tugalidade. O Putin é que, em vez de andar por aqui, devia ir chatear o Camões, não é? Isso é que era. Bom, antes de fecharmos, temos como sempre o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver, claro, a guerra en sí, todo é negativo, mas alén de todo iso, as nosas repercusións, as repercusións directamente en nós. Primeiro, a subida do gasóleo e da gasolina. É dizer, aquí en España vai chegar a 2 euros litro nos próximos días. 41% de subida do gas nos últimos días. E en Portugal, similar. E a electricidade tamén o incremento. É dizer, até onde que vamos chegar? Isto estábamos a falar dos oligarcas, isto nos está a repercutir diretamente no bolso. Mas pelo menos agora temos um bom motivo para fazer esse sacrifício. Sim. Muitas vezes temos aumentos de preços e são incompreensíveis. Exatamente. Ora, muito bem, não sei se já terminaste o teu negativo e o teu, Olivier. Terminei. O meu negativo, não sei, porque eu hesitei a colocar negativo ou positivo, mas vou colocar negativo, foi a emoção esta semana de um chefe russo de cozinha em Portugal, o homem com quem me cruzei, e fiquei muito emocionado porque ele tem uma sócia ucraniana, lá está. É preciso nunca esquecer isto. São seres humanos. Claro, nunca. Ele tocou-me imenso porque, você imagina, ou seja, ele trabalha com uma sócia ucraniana que estão famílias destruídas, e a emoção deste homem que é russo, que ao mesmo tempo ama o país dele, é o país dele, preciso não esquecer. Como é óbvio. Mas também está a sofrer por causa da sua colega.
E é preciso ver que há muitos ucranianos que têm amigos russos em Portugal. Portanto, isto não podemos dizer que de um lado há a comunidade ucraniana e depois que há o muro e que há a comunidade russa. Não é verdade. Há muitas ligações entre as duas comunidades, por razões culturais e não só. Eles estão a viver momentos complicados também, porque é complicado também. Claro, às vezes há pessoas que ficam magoadas e tudo isso, mas eu queria, de facto, homenagear a emoção deste homem. Eu quero acreditar que 90 e muitos por cento dos russos estão contra esta guerra e contra esta ofensiva de Putin. Sí, sin dúvida. Eu muitas sin vezes dúvida. até me custa falar numa ofensiva da Rússia. Eu prefiro dizer uma ofensiva de Putin, não é? Porque acho que não se pode ligar à Rússia, apesar dele representar o país, obviamente. Vamos ao positivo, Begonha. Pois estamos totalmente alinhados, Olivier e eu, porque para min o positivo chamase Xosé Andrés. Quen é Xosé Andrés? É un dos grandes chefs españois, laureado co Estrela Michelin, recoñecido internacionalmente nos Estados Unidos, que é un home super solidario, e xa demostrou en España con a pandemia nos momentos piores. Que é o que fez o chef Xosé Andrés? Foi para a Polonia a receber aos refugiados con toda a súa equipa, con a súa organización solidaria, non é? A repartir e dar comida, boa comida, quente, apoio, moito apoio e moito amor aos refugiados de Ucrania. Para mí isto merece unha salva de palmas e demostra como ás veces as persoas que chegan máis alto tamén son boas persoas. Muito bem, muito bem. E o teu positivo, Olivier? O meu positivo é a coragem do povo ucraniano. Ontem à noite eu estive com os meus filhos a ouvir, fomos ouvir fado. Há muito tempo que nós não víamos fado. Fomos lá em Alfama, em Lisboa. Por isso é que o Olivier está aqui com uma cabeça, parece um robalo. Mas não estou Com a ver. este sentimento de Gostava emoção de à ver. flor da pele. Não é? Não. Gostava de ver. E então vivemos uma emoção incrível, que é, eu virei para os meus filhos, a certa altura, e disse-lhes: vocês estão a ver quão bela é a nossa liberdade. Estavam em Alfama, não é? E há pessoas que lutam neste momento para ganhar esta liberdade. Nós já temos, e nós às vezes não nos apercebemos da sorte que nós temos. É o meu positivo da semana. Muito bem. E... Temos de mandar uma delegação de fadistas ao Kremlin a ver se, A ver se conseguimos demover Vladimir um Putin. bocado de bacalhau. Bacalhau à brás. Tem que ser à brás mesmo, não é? Eu gosto. Nunca provaste o meu bacalhau em crosta de broa. Mas tens de fazer. Muito bem, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Ó Miguel, Sim? não chateia o Camões. Não, só o Paulino. Só o Paulino. Muito bem, meus queridos amigos. Olivier, Begonha, um beijinho, um abraço. Até para a semana. Bom fim de semana, Beijinho. Miguel. E nós vamos Obrigado. cruzando por aqui pelos corredores. Até já. Claro, um abraço, bom fim de semana. Foi mais um Visto de Fora na Renascença.